Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a suficiência da Escritura. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que a Bíblia é a única forma de conhecermos e de nos relacionarmos com Deus. Não existe outra maneira de se conhecer a Deus que não seja através da Escritura. Quando você vai à igreja, você ouve um sermão, uma palestra sobre histórias bíblicas, acontecimentos bíblicos, episódios bíblicos, preceitos bíblicos. Isso é o suficiente para que nós conheçamos a Deus. Mas não apenas ouvindo a palavra, mas chegando em casa, com interesse, olhando, conferindo e dando à Escritura o devido valor que ela tem dentro da doutrina cristã. É o princípio de todas as coisas, porque ela é a palavra de Deus. Vejamos o seguinte. Digamos que você tivesse participado do ministério de Jesus. Digamos que você tivesse caminhado na Palestina ao lado do Verbo da vida, visto os seus milagres, ouvido as suas palavras diretamente, convivido com ele, participado do seu ministério. A sua fé seria mais forte? Você seria uma pessoa melhor? Será? O apóstolo Pedro teve essa oportunidade. O apóstolo Pedro participou não só do ministério, como da intimidade de Jesus. Vejamos o que nos diz a Escritura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 18. Porque não nos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O que Pedro está nos falando aqui? Pedro, João e Tiago acompanharam Jesus antes da sua morte no Monte Tabor, no Monte Santo. E ali, eles viram a transfiguração de Jesus. Eles viram Jesus se transformar em luz. Eles viram Elias e Pedro em espírito conversando com Jesus. E eles ouviram a voz do céu, a voz do Pai, dizendo: Este é o meu Filho amado. Que experiência! Que experiência tremenda! Não pode existir nada maior do que isso com relação ao conhecimento de Cristo. Ou será que pode? Vejamos como aconteceu essa transfiguração. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versos de 1 a 5. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres,
farei 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Que experiência! Experiência tremenda! Eles viram Jesus se transfigurando, se transformando em glórias, transformando em luz na frente deles. Eles viram a nuvem que envolveu a tudo isso. Eles ouviram a voz de Deus, o Pai, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Isso vale para todos nós, a Ele ouvi. E o que são essas palavras de Cristo? A Ele ouvi. É justamente a Bíblia, a Escritura. Mas continuemos a nossa narrativa. O que Pedro viu? Ele viu Jesus Cristo na sua glória, como ele vai retornar na segunda vinda, como ele vai se apresentar no dia do juízo final. Ele não tinha entendido muito bem tudo o que ele estava vendo ali, foi uma coisa muito surpreendente. Ele se dispôs a fazer tendas para abrigar os espíritos de Elias, de Moisés, coisa mais ou menos fora de propósito, mas eles ficaram perdidos com essa experiência, pela força da experiência. O que poderia ser melhor do que isso? Será que eu conheceria mais de Jesus se eu estivesse lá? Conheceria melhor a Deus se eu estivesse lá? Teria visto Jesus conversando com Moisés, conversando com Elias, a voz de Deus. Mas vejamos, após todas essas experiências, o apóstolo Pedro, mais velho, quando ele escreveu a sua segunda carta, o que ele disse? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. O que Pedro está dizendo aqui? Ele começou a sua carta afirmando a sua autoridade apostólica. Como Paulo também começa as suas cartas afirmando a sua autoridade apostólica. O que ele nos diz? Eu, Paulo, apóstolo pela vontade de Deus, chamado por Jesus Cristo, não da parte de homens, e nem de homem algum. Todos os apóstolos afirmavam a sua autoridade apostólica. Pedro está afirmando a sua autoridade no início da sua carta. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está se referindo a Cristo. Nós vimos o verbo da vida, nós acompanhamos o verbo da vida, nós tocamos o verbo da vida. Isso era de extrema importância, porque a igreja cristã, já nos seus primórdios, já na época apostólica, já tinha falsos mestres e falsos apóstolos que traziam heresias, que traziam fábulas, que traziam coisas que não eram verdadeiras. As heresias que nós temos hoje na igreja, elas existiam já no tempo apostólico. Claro que hoje
elas estão vindo com muito mais poder. Porque os cristãos estão abandonando a autoridade da Escritura para se firmar em coisas que não têm sentido. As pessoas hoje vão à igreja para buscar consolo psicológico, para buscar convívio social, para engrandecer a si mesmo. E isso não é cristianismo de forma alguma. A única razão de você ir à igreja é para adorar a Deus. Não existe nenhuma razão acessória, nenhuma razão juntamente com essa. A única finalidade de se ir à igreja é dar glória a Deus, é adorar a Deus. Isso é cristianismo. E é contra isso que os apóstolos já lutavam nessa época. E o que Pedro acabou de nos dizer nesse verso que nós vimos? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. A palavra profética é a Escritura. Fazeis bem em atendê-la, até que a estrela da alva nasça em nosso coração. Quem que é a estrela da alva? A alva é a manhã. No livro do Apocalipse, Jesus se apresenta como a estrela da manhã. E ele promete aos crentes que perseverarem na fé, que eles receberão a estrela da manhã, que nada mais é do que Jesus Cristo. E Pedro, está nos dizendo aqui o quê? Que através da Escritura, você, eu, qualquer pessoa que creia firmemente na autoridade da Escritura, por ela pode receber a estrela da alva, a estrela da manhã, o próprio Jesus Cristo. Vejamos mais. Nós temos hoje, o que Pedro está nos dizendo aqui? Nós temos hoje algo melhor do que esta experiência que tiveram os apóstolos. Nós temos hoje algo mais firme do que eles que participaram do ministério de Jesus. Pense nisso. Quem tem maior autoridade do que um apóstolo íntimo de Jesus, para nos afirmar que a Escritura é uma mais firme palavra da profecia? Que a Escritura é superior à experiência que ele teve. E quantas experiências ele teve? Quantas experiências ele teve? Ele foi chamado na beira do lago, ele estava pescando, consertando redes. Jesus diz: sigam-me. E eles seguem. O chamado de Jesus é eficaz. Não há como recusar o chamado de Deus. Ele acompanhou Jesus em todo o seu ministério. Ele estava nas bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho. Ele estava com Jesus quando ele curou milagrosamente os cegos, os leprosos, os surdos. Ele estava com Jesus quando Deus deu a ele a revelação. Quando Jesus pergunta aos apóstolos: quem dizeis vós que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus bendito. E Jesus diz a ele: bendito é você, Simão, porque nem o sangue e nem a carne te revelaram, mas Deus que te revelou isso. Ele estava no Monte Santo, quando Jesus se transfigurou. Ele estava no julgamento de Jesus, quando ele negou a Jesus 3 vezes.
Depois disso, Jesus ressurreto procura a Pedro e pergunta a ele: tu me amas, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes. Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pedro foi perdoado por Jesus 3 vezes. Essa é a experiência do apóstolo Pedro. Depois da ressurreição, Pedro tinha voltado a ser pescador. E ele estava lá com os pescadores, a noite inteira jogando a rede e não pegaram um peixe sequer. De manhã cedo, Jesus, ressurreto, está na praia. E Jesus pergunta para eles, da pesca: não pegamos nada, Senhor. Daí Jesus diz: joga a rede à direita do barco. Já num lugar raso, onde teoricamente não existiam peixes. E eles jogam a rede, e a rede vem cheia de peixes ao ponto de se romper. E o outro apóstolo diz a Pedro: é o Senhor. Pedro não pensa 2 vezes, ele se despe, se joga no mar e corre e se prostra aos pés de Jesus. Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Essa humildade era uma característica de todos os apóstolos. Nenhum dos apóstolos se julgava santo. Paulo nos diz no fim da sua vida: sou o maior dos pecadores. Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Diante disso, quantos cristãos hoje se julgam mais santos que os outros? Cheios de orgulho, cheios de vaidade, cheios de mérito próprio. Eu vou conseguir a minha salvação. Vou criar uma obrigação para Deus. Será que nós não deveríamos pensar um pouco mais nesses exemplos dos apóstolos? Nessa humildade? Nessa aceitação de si mesmo como um pecador perdido, salvo somente pelo sacrifício de Cristo? Esse é o exemplo que nos dá os apóstolos. A humildade, o reconhecimento do senhorio de Jesus Cristo. Mas, voltemos à Escritura. Você sabe por que a Escritura é uma mais firme palavra da profecia? Por que isso? O apóstolo Pedro, continuando a sua carta, ele nos traz essa explicação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em outras palavras, a Escritura não nos foi dada porque algumas pessoas resolveram escrever uma história. Aleatoriamente, tudo isso foi juntado num livro e foi nos trazido como um livro qualquer, uma enciclopédia, um romance. A Bíblia não é nada disso. Deus suscitou esses profetas que iriam escrever a Escritura antes da criação do mundo. Eles foram criados para isso, eles foram preparados para isso. Jeremias nos diz que quando ele estava no útero da mãe dele, antes que se lhe abrisse a madre, Deus havia escolhido ele para ser profeta. E assim é com todos os profetas. Eles foram escolhidos por Deus. Eles foram colocados por Deus naquele tempo, naquele momento cultural, histórico, adequado a escrever esse livro. Eles nasceram de famílias que deram a eles a condição
cultural, a condição individual de serem esse profeta determinado por Deus. Amós era boiadeiro, Isaías pertencia à nobreza de Israel. Cada profeta trazia a sua peculiaridade para que ele escrevesse esse livro conforme a vontade de Deus, conforme a unção e a operação do Espírito, mas de acordo com a sua personalidade, com o seu eu, com o seu momento histórico, com o seu momento social, com a situação geográfica que lhe era peculiar. Cada profeta nasceu em um lugar. Isso é o que é a palavra de Deus. Por isso que ela chama palavra de Deus e não a palavra dos homens. Eu, particularmente, já li muitos livros maravilhosos. Dostoiévski, Charles Dickens, Somerset Maugham. São livros ótimos, maravilhosos. Eu não digo a vocês, não leiam nada fora da Bíblia. É importante que o crente conheça história, que o crente tenha cultura, justamente para saber diferenciar o que é um bom livro e o que é a Escritura. O conhecimento do crente faz parte da formação cristã dele. Mas a Bíblia jamais poderá ser comparada a qualquer outro livro. Nós temos hoje na internet a Wikipédia, uma enciclopédia mundial que contém praticamente todas as coisas do conhecimento do homem. Ela é superior à Escritura? Jamais. Porque ela traz o conhecimento do homem para o homem. A Escritura nos traz o conhecimento de Deus para o homem. Nós temos na Bíblia livros escritos há 4.000 anos atrás, o livro de Jó, preservado perfeitamente até hoje em todas as suas palavras, em todos os seus detalhes. Se isso não é um milagre, que mais seria um milagre? O resultado é que a Escritura é uma luz que brilha na escuridão do mundo. O mundo está perdido em pecados, em delitos, em incredulidade. A luz do mundo é uma luz que brilha entre os homens. A luz da Escritura é uma luz que provém de Deus. A diferença é muito grande. Vejamos o que nos diz Isaías. Terra de Zebulon e Neftali são as terras do mar, perto de Nazaré, que eram desprezadas pelos judeus. A Isaías quer nos dizer que a salvação veio dali, de Nazaré, veio em Jesus Cristo. Vejamos, Isaías capítulo 9, versos 1 e 2. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então a luz veio de Nazaré, veio da Galileia. O que o profeta está nos dizendo? Que a luz de Deus veio em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única esperança, é a salvação do mundo. Jesus é a estrela da manhã. Se alguém quer conhecer a Jesus, como fazer? Vejamos o que ele mesmo nos diz. João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando os fariseus confrontaram a Jesus, para que ele se revelasse, para que ele mostrasse sinais,
para que ele provasse que era o Filho de Deus. O que ele respondeu? Examinai as Escrituras. Tudo o que vocês precisam saber de mim está lá nas Escrituras. E quando ele disse isso, não existia o Novo Testamento. Só existia o Velho Testamento. O Velho Testamento testifica de Jesus tanto quanto o Novo Testamento. Jesus diz: Moisés escreveu a meu respeito. Se acreditasses em Moisés, acreditariam em mim. Jesus se recusou a mostrar sinal, a fazer milagres para se comprovar. Examinai as Escrituras. Vocês querem me conhecer, diz Jesus? Examinai as Escrituras. Vejamos novamente o que nos diz o apóstolo Pedro, mais uma vez. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele aqui está terminando a sua carta, quando ele começou, afirmando o seu ministério apostólico, afirmando o poder da Escritura. E se pela Escritura nós conhecemos a Cristo, muita gente não vai aceitar isso. Dentro da igreja, muitos pastores, muitos ministros rejeitam hoje a Escritura. Muitas religiões rejeitam a Escritura descaradamente. Quando nós nos regemos pela Escritura, nós estamos o quê? Nós estamos com o Filho de Deus. E se formos perseguidos por isso, se formos excluídos por isso, louvado seja Deus que nos deu essa oportunidade. Então, meus irmãos, vamos valorizar a Escritura, que é uma demonstração do amor de Deus para com os seus filhos. Porque sem a Escritura não conheceríamos a Deus e não teríamos oportunidade de salvação. Oremos. Pai eterno, Deus onipotente, Criador dos céus e da terra e tudo quanto neles se contém. Tu és o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Conduza-nos, Pai, pelo Teu Santo Espírito, a caminharmos no mundo guiados pela luz de Cristo, que brilha somente através da Escritura. Torna-nos fiéis, pois fiel é aquele que chama. Perdoa-nos os nossos pecados, em o nome de Jesus. Amém.